Vamos lá. Cadastro de categoria. Vou criar o formulário. Aí, vamos desenhá-lo bonitinho. Não, JFrame eu fiz, normal. Para não ter que fazer menu. Colocar só o novo, salvar e cancelar para a gente brincar. Galera, teoricamente, vocês já têm a telinha aí. Qualquer telinha que você já tenha programado. Eu estou usando uma básica aqui. ID. Descrição. Novo. Salvar. Cancelar. Aí aqui o meu navegador, que eu gosto de colocar o nome dos objetos por aqui, ó. F2, JLID, F2, JLID2, JL descrição, JT descrição, JB novo, JB salvar, JB cancelar. Então, os carinhas já estão com seus respectivos nomes. Essa porcaria desse layout, né, que você aumenta um negócio, ele bagunça outro. O que vocês podem fazer, botão direito, definir layout, coloca no absoluto ou no nulo. Se você colocar aqui, ó, já fica mais fácil de organizar os componentes. Eu costumo deixar a descrição, o salvar e o cancelar desabilitados. Porque daí o usuário não faz bagunça na tua aplicação. Então eu vou pegar aqui, vou achar a propriedade enable, vou tirar. Galera, teoricamente, tudo isso aqui já está pronto nos formulários de vocês. Ok? Teoricamente, né? Deveria estar. Aí vamos lá, pacote model. Eu vou criar a minha classe categoria. E vou colocar os meus atributos. O ID, a descrição. E vou encapsular os campos, ó. Refatorar, encapsular campos. QD. Seleciono todo mundo. Comentários, Javadoc, ó, refatoro. Lindo. Todos os sets, todos os gets. Vou inserir o construtor vazio. E vou inserir o construtor com parâmetros. Até aqui nenhum segredo. Teoricamente. Vamos ao botão novo. Adicionar um evento a ele. O Action Performed. Aí aqui, o que eu tenho que fazer no novo? Limpar os campos. Habilitar a descrição. Habilitar o botãozinho salvar, porque ele está desabilitado. O botão cancelar. E eu gosto de desabilitar o novo. Para o usuário não ficar clicando 200 vezes lá. O limpar campos está dando erro. Por quê? Porque eu não criei o método. Isso aqui é um método. Então eu gosto de criar esses métodos lá embaixo. Ó. Isso aqui, né, teoricamente já estava pronto. Limpar campos.
que é o meu limpar campos? Eu vou pegar o ID 2, setText 0, porque o ID é autoincremento para mim, então eu não preciso me preocupar com ele. Descrição, setText vazio. Então, se tinha alguma coisa digitada lá, ele vai limpar o que estava colocado lá. Isso é o meu limpar campos. Já tem o novo, o action performed dele. Falta o salvar e o cancelar. O cancelar é o inverso do botãozinho novo. Então, eu venho aqui. A preguiça é muita, então eu vou copiar. Vou colar. Limpar campos ele tinha que fazer do mesmo jeito. Aí, onde estava true, eu coloco false e vice-versa. Então, desabilito o campinho, desabilito salvar, cancelar e volto o novo. É lógico, galera, que existe um meio mais inteligente de fazer isso. Cria um método, passo um booleano, habilito todo mundo, desabilito todo mundo. Mas aqui eu só tenho 2 campos e só um eu estou tratando. Então, fica mais fácil programar assim. O cara mais importante do seu projeto é o preencher objeto. Tá? E esse cara, na verdade, o que ele faz? Ele pega o que está aqui na tela, joga em um objeto lá da classe model, pega esse objeto e joga para a classe data para poder fazer o insert. Então, a gente começa pelo início da classe. Vem aqui e cria esse cara. Então, você vai colocar aqui, ó, categoria OBJ. Ele vai dar um erro porque está em outro pacote. Clica na lâmpadazinha, adiciona a importação e ele vai trazer naturalmente. Dentro do construtor, obj igual a new, categoria. Faço a instanciação desse objeto, que enquanto ele não for instanciado, eu não consigo jogar valor. Então, preciso instanciá-lo em algum lugar. O lugar mais prático para nós é no construtor. Então, na hora que a janela abrir, ele já vai instanciar o objeto e ele vai estar pronto para trabalhar. Por que eu declarei ele aqui fora de qualquer método, mas dentro da classe? Porque realmente ele é um atributo da classe e todos os métodos vão conseguir acessá-lo. Então, o preencher objeto vai conseguir mexer com ele, o nosso incluir vai mexer com ele, o editar, o salvar, um monte de métodos vai mexer com esse objeto. Então, eu preciso que ele esteja fora do método para que a visibilidade seja global. Aí, agora nós vamos lá embaixo e vamos criar o método. Private, boolean, preencher objeto. Esse cara, geralmente, eu coloco um throws ali na frente. Por que eu coloco o throws? Porque pode acontecer conversão. Então, você tem lá um formulário que tem salário, que tem quantidade, que tem número que precisa ser convertido, né? Porque quando você pega o getText, você pega sempre como string. Na hora que você vai fazer um parse int, um parse float, se o usuário digitou lá a letrinha, vai dar erro. Então, eu faço um throws aqui para que o meu salvar capture esse erro. No nosso caso, não vai dar problema, porque eu só tenho descrição. E o descrição, ele é string. Então, não vou ter grandes problemas. O ID, ele é inteiro no banco. Ele é inteiro na classe, ele é inteiro em todos os lugares. Porém, reparem que ele está bloqueado. E eu já coloquei 0. Então, em nenhum momento vai dar um erro de conversão do ID. Porque ele também já está bloqueado e o usuário não vai digitar bobagem. Então, o que eu faço aqui? obj.setID, jlid2.getText. Vocês podem estar perguntando, por que colocar o ID aqui se ele é autoincremento no banco? Na verdade, na hora que eu for salvar uma inclusão, eu não preciso dele realmente. Agora, quando eu estiver mandando fazer um update no banco, eu preciso desse cara. Por quê? Porque ele é a chave primária da minha tabela. E se ele é a chave primária da minha tabela, eu vou colocar ele lá no where
para eu não atualizar a tabela inteira. Então, set descrição where id igual alguma coisa, senão ele vai fazer o update na tabela toda e aí vai ficar feio o negócio. Aqui, retorne true. Por quê? Ele conseguiu pegar os dois campos, se ele chegou aqui no final, ele retorna a verdade. Se ele tivesse como acontecer algum problema, ele retornaria o erro e aí eu mostraria o erro na tela. Então, isso aqui, galera, retomo, é a parte mais importante da sua classe. Se ele não conseguir pegar os dados da tela, ele não consegue fazer mais nada em relação ao banco. Certo? Beleza. Fiz isso, tudo lindo, maravilhoso. Vou pensar no meu botão salvar. Então, vou clicar com o botão direito, vou adicionar um evento e vou pensar nesse cara. Primeira coisa que o salvar tem, try catch. Certo? JOptionPane, show message dialog. Aí você configura uma mensagem bonitinha aqui. Inclusive, galera, a maioria não usa, mas a gente pode usar um outro show message dialog que ele tem aqui, ó, o título e o desenho do erro, ó, error message. É que a gente fica com preguiça e faz o JOptionPane mais básico, né? Mas não, nós podemos usar esse show message aqui que ele pega, centraliza a mensagem nesta janela, mostra como o texto da mensagem é a palavrinha erro mais a mensagem de erro do exception, coloca no título da mensagem o salvar e coloca no desenho que aparece do lado esquerdo uma mensagenzinha de erro, um vermelhinho de erro. Tá? E aí, dentro desse try, eu faço toda a lógica da sequência de passos de salvar. Então, se ele conseguir validar os campos, ó, abre uma chave. Se ele conseguir preencher um objeto, ele abre outra chave. Se ele conseguir incluir esse objeto no banco, aí ele vai mostrar a mensagem de salvo com sucesso. Reparem que são ifs encadeados. Por que é importante validar os campos? Porque em algum momento você criou uma tabela e colocou lá que determinado campo era not null. A hora que você falar isso, o teu usuário muitas vezes não sabe. Então ele vai dar um novo e vai clicar no salvar. Não vai adiantar ele querer salvar esse registro da categoria, no meu caso, se ele não digitar a descrição. Porque ele vai bater com o insert vazio no banco e vai voltar com erro, falando que o campo não permite nulo. Então, por isso que eu coloco sempre esse validar campos antes. Vou lá, faço o if bonitinho, verifico quais campos são obrigatórios, dou a mensagenzinha. Validei os campos, está tudo preenchido do jeito que eu preciso, aí eu preencho o objeto e aí eu mando incluir no banco. Feito? Mandei incluir no banco, ele vai dar uma mensagem de salvo com sucesso. E aí, eu vou chamar o meu action performance do cancelar. Para quê? Para não copiar tudo aquilo e colar aqui. Por quê? Depois que ele salvou, ele vai limpar os campos, desabilitar e voltar à tela tudo o que estava. Que é exatamente o que está no botão cancelar. Certo? Reparem que eu não coloquei else no validar campos, eu não coloquei else no preencher objeto. Tá? Eu posso até colocar um else aqui. Ou seja, se ele não conseguir inserir no banco e também não retornar erro, você fala aqui, erro ao salvar, por exemplo. Porém, contudo, entretanto, na maioria das situações, na grande 99,999%, se ele chegar aqui nesse método, mandar incluir no banco, e der problema, ele vai retornar um catch. Ele vai retornar um exception que vai ser tratado aqui embaixo.
Então, muito provavelmente, esse else que você está colocando aqui não vai acontecer. Quando que isso acontece? Se você programou errado o if lá. Se você fez alguma coisa errada no método, não erro de banco, erro de nada grave. Erro de programação mesmo. Então, galera, essa é a estrutura do botão salvar de todos os formulários que vocês forem criar. Então, o que vai mudar? O que você vai colocar no validar campos, o que você vai colocar no preencher objeto e o que você vai colocar no incluir. Só isso. Isso aqui é igual para todo mundo. No validar campos desse formulário, eu vou colocar um if para verificar se o campinho da descrição está preenchido. E aí você pode verificar uma infinidade de coisas. Por exemplo, no meu banco, a descrição é varchar de, por exemplo, vamos ver aqui o script dele. Vendas, tabelas, categorias, colunas. Ó, é varchar de 50. Se esse cara tiver 51 caracteres, dá um erro, não dá? Dá um erro de dados truncados. Então eu posso validar isso também. Por que que é importante validar? Porque eu não vou gastar tempo indo para o banco, tentando fazer um insert que não vai funcionar. Então eu valido na interface, é mais rápido. Esse cara é um método que eu vou colocar lá embaixo. Então eu vou de novo lá embaixo e crio outro método. Galera, eu crio aqui embaixo, mas na verdade vocês podem criar em qualquer lugar da classe. Não precisa necessariamente criar aqui embaixo. Eu crio embaixo porque eu padronizei. Métodos que não são criados pelo NetBeans estão no final da classe. Atributos eu declaro lá em cima. Eu gosto de separar assim, mas tanto faz. Os ifs. Se jt descrição ponto get text for igual a vazio, eu vou falar para o usuário, show message dialog, digite a descrição, sem maiores problemas. O que mais que eu vou colocar aqui? Eu vou mandar o cursor voltar no campinho. Então eu vou colocar jt descrição request focus. E eu vou dar um return false. Por quê? Para que o meu botãozinho de salvar saiba que não é para mandar para o banco. Outra validação que eu vou fazer da descrição. Se jt descrição ponto get text ponto length for maior que 50, porque eu coloquei varchar de 50 no banco, outra mensaginha. jOptionPane, show message dialog, digite no máximo 50 caracteres para a descrição. Galera, essas mensagens eu estou inventando aqui na hora. Vocês podem fazer umas mais bonitinhas. Aí aqui, jt descrição, ponto request focus, retorne false. Se ele não entrar em nenhum if, aqui no final eu retorno verdade. Ou seja, não entrou no primeiro que a descrição era vazia, não entrou no segundo que era o tamanho, né? A quantidade de caracteres. Então, significa que está tudo certo. Se eu tivesse mais campos, eu teria que colocar tudo isso aqui, ó, antes do return true. Porque esse return true fala lá pro botãozinho de salvar que ele pode seguir para o próximo passo, que é mandar incluir no banco. Certo? Então, isso é importante por esse motivo. Outro erro que está dando aqui ainda. O down.incluir. Eu não criei lá no meu pacote data o método que vai incluir esse cara no banco. Eu tinha feito um teste, né?
com dados já fixos no código. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no meu projeto, pacote data, vou criar mais uma classe. Reparem que eu criei com essa, é a terceira classe só para um cadastrinho simples. Então, eu tenho uma classe que está no View, que é a interface gráfica. Eu tenho uma classe que está no Model, que teoricamente veio antes, né, do View, que veio de toda a análise que você fez do sistema, com seus atributos, sets e gets. E agora eu tenho uma classe no pacote data, que é quem conversa com o banco. Eu faço o modelo MVC simplificado. Se vocês forem estudar o modelo MVC, ele tem mais um passo, que é o pacotinho controller. E aí ele vai pegar... Aí você tem que pegar lá na documentação de engenharia de software, Model, View e Controller. É a forma que você separa o seu projeto em camadas. Entendeu? Eu não faço a Controller. Eu pego já da interface e jogo para o data. Mas o certo seria, pega o objeto, joga para o controller pega isso e joga para o data, e aí ele fica no meio do caminho. Eu simplifico um pouco. Então aqui, ó, eu vou criar a classe categoria data. Vou falar que essa classe herda da minha conexão. Como a minha conexão, o construtor dela lança uma exceção, o dessa classe também tem que lançar. Public, categoria data, que lança uma exceção. Aí eu posso fazer o meu método, ó, public boolean incluir, que recebe o quê? Um objeto do tipo categoria e lança uma exceção. Por que eu estou lançando, galera, tantas exceções? Porque, na verdade, eu não quero fazer try catch em tudo que é lugar. Senão eu teria que fazer um try catch aqui, um try catch na conexão, um try catch no salvar, né? Então eu fiz só no salvar e fiz todo mundo lançar exceções para ele. Então fica mais fácil. Esse categoria aqui eu preciso importar. E aí é a mesma estrutura que eu tinha feito no teste. Insert into tab categorias values. Só que agora eu não vou colocar o valor. Eu vou colocar uma interrogação. Para quê? Para passar esse valor depois para o insert. Se eu colocasse fixo aqui, ó, alguma coisa, independente do que eu escrevesse na tela, ele ia dar insert disso que está aqui fixo no código. E eu não posso. Então eu vou colocar aqui um parâmetro. Uma interrogação que eu vou configurar daqui a pouquinho ali embaixo. Agora, o meu prepared statement, dou um nome qualquer, pego a minha conexão, falo que eu vou mandar uma instrução preparada e passo o SQL que eu defini anteriormente para ele. Feito isso, agora eu tenho que configurar aquela interrogação. O meu campo é varchar no banco. Então eu tenho que passar aqui uma string. 1, porque é a primeira interrogação. E agora, o segundo parâmetro é o valor que vai ser colocado nessa interrogação. obj.get descrição. Então veja, eu usei o método set para pegar da tela e jogar no objeto. Agora, eu preciso usar o método get para pegar do objeto e mandar para a instrução SQL que eu quero. Feito isso, posso mandar executar. ps.execute update. Se a quantidade de registros for maior que 0, retorne verdade. Se não, retorne false. Ah, mas você não poderia colocar aqui já a mensagem de registro salvo com sucesso? Até poderia. Mas se a gente está trabalhando em camadas, toda visualização de dados, toda mensagem para o usuário, tudo que você quiser exibir está na camada view. Por que que isso é importante?
essa classe aqui, do jeito que tá, você pode fazer uma aplicação web e chamar lá da sua servlet esse cara, que ele vai funcionar. Você só muda uma camada, você só muda a camada de visualização. O restante funciona normalmente. Lógico que às vezes alguma adaptação para fazer controles específicos na web, mas o model você não muda. O data você também não precisa mudar muito. O que muda? Visualização. Então, assim, teoricamente, o método incluir é isso aqui. Ah, eu vou fazer um incluir de módulos, vou fazer um incluir de situações. Muda o que, galera? Esse cara, óbvio, porque é outra tabela, são outros campos e tudo mais. E esse cara aqui, de acordo com os parâmetros. Então, se eu tenho uma interrogação, eu preciso só de uma linha. Se eu tenho duas interrogações, eu preciso passar esses dois parâmetros. Se eu tenho 50, eu preciso passar os 50 parâmetros. Né? Quando você tiver uma herança no banco, então, por exemplo, você tem cliente e funcionário que herdam de pessoa. O que você vai ter no banco? A tabela pessoa, a tabela cliente e a tabela funcionário. A chave primária de pessoa vira chave estrangeira em cliente e vira chave estrangeira em funcionário. Então, na hora que você estiver pensando no banco, você tem que fazer 2 inserts para cadastrar um cliente. Você tem que fazer 2 inserts para cadastrar um funcionário. O que é o melhor? Crie uma procedure que faça isso. No banco. E aí você chama no Java a procedure e passa todos os parâmetros. Por quê? Porque geralmente a chave primária de pessoa é um @identity. É um identity no banco. Então o banco vai dar o número. O banco vai fazer insert em pessoa, vai te retornar o número que ele deu para você fazer o insert em cliente. Então o banco gerencia isso muito melhor do que o Java. Dá para fazer pelo Java? Dá. Só que aí eu tenho que controlar a transação aqui. O que é o controle de transação? Eu tenho que garantir que o insert de pessoa funcione e que o insert de cliente também funcione, para que eu tenha os dados consistentes. Se funcionar o insert de pessoa e não funcionar o insert de cliente, para mim não vale. Então eu tenho que desfazer o insert de pessoa para que mostre na tela que a coisa ficou errada. Eu não posso deixar que ele faça insert em pessoa e não faça em cliente. Porque daí o meu banco de dados vai ficar todo zoado. Então, toda vez que vocês tiverem herança no banco, façam procedure. E aí a procedure vai gerenciar isso. Se eu tiver que gerenciar na aplicação, eu tenho que abrir uma transação, tirar o commit automático do Java, fazer um insert em pessoa, fazer um select, pegar qual foi o ID que ele deu, para depois pegar esse ID e fazer um insert em cliente. Se tudo correr bem, aí eu comito e dou mensagem que salvou. Se der pau, eu dou rollback. Coisas que a procedure faz automático para vocês. Aqui, para chamar a procedure, você vai mudar. Ao invés do prepared statement, você usa o callable statement. Ao invés do prepare aqui, você vai chamar o prepare call. E aí você vai chamar a sua procedure aqui no lugar da sua instrução normal. Então é a chamada, você vai trocar para ficar mais fácil. O prepared statement, eles também conseguem chamar uma procedure. Se você puser um exec ali, ele vai funcionar. Mas não é recomendado, porque às vezes você tem uma procedure que retorna do banco alguma coisa. E você quer capturar. O prepared statement não vai fazer isso para você. Então independe, você chama uma procedure e a procedure se vira. Senão aqui ia dar muito trabalho. Beleza, para fechar o conceito, falta só resolver esse problema aqui. Esse cara eu tenho que declarar lá em cima. Então vamos subir. E eu vou criar aqui, ó. Categoria data, down. Declarei. Preciso instanciar. A instanciação desse cara precisa de um try-catch por causa daquele throws do construtor que eu coloquei. Down igual a new, categoria data. E aqui a mensagem.
Então, ó, deixa eu só apagar esse comentário, fica mais fácil de visualizar tudo junto, ó. Criei o meu objeto, que é quem vai levar e trazer a informação do banco e da tela. Criei um DAO. DAO por quê? Data Access Object. Nada de espetacular. Podia ser qualquer nome. Mas é um objeto de acesso aos dados. Beleza. Instanciei o meu objeto lá da classe Model. E instanciei o meu objeto da classe categoria dado. Precisei colocar ele dentro de um try-catch porque tudo em relação ao banco tem tratamento de exceção. Se eu não fiz na categoria data, eu tenho que fazer aqui, ok? Teoricamente, se a gente rezou bem, ele vai tirar o erro e eu vou dar um Shift F6 aqui para ver se funciona. Eu já paro, você acaba de copiar. Novo. Ah, vamos testar sem dados. Ah, digite a descrição. Digite no máximo 50 caracteres. Salvo com sucesso, limpou e voltou tudo. Vamos ver se realmente, né? Tá lá. Nosso blá 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 está aqui.